Olá, graça e paz. Mais uma vez nos reunimos para a gente poder orar com a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus aquela fonte orientadora, não é? Dos princípios, das temáticas que vão orientar a nossa oração. É muito bom quando você olha para a palavra, você aprende com a palavra e em seguida você ora. Você deixa Deus falando primeiro ao seu coração, não é? Por isso, nós vamos hoje ler o texto de Gênesis no capítulo 2, versos 18 em diante, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos e às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, e fechando o lugar com carne, ele então, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Até aí só. Meus irmãos, a gente percebe nessa passagem aqui tão importante a respeito da criação, não é? Em um momento em que o homem começa a exercer a sua supremacia ali, o seu domínio sobre toda a criação que Deus deu. E a forma dele exercer isso é justamente dando nomes a todos os animais, não é? No caso do texto, fala todos os animais da terra e também dos ares. Deus trouxe esses animais, fez passá-los diante de Adão. E Adão então foi nomeando todos esses animais, não é? E o nome que deu, esse é o nome que aquele animal então foi chamado. É bastante interessante que, diante dessa passagem dos animais, ele não viu ninguém que lhe correspondesse. Ele sentiu então a necessidade de alguém que fosse à sua altura, que lhe correspondesse. Ele sentiu essa necessidade, então, de alguém ao seu lado, não é? Ele via todos os animais com seus pares e ele mesmo não tinha ninguém. Foi por causa da necessidade, então, que Deus criou a mulher. A Bíblia coloca que fez ele pegar num profundo sono e, então, da sua costela, não é? Tirou, então, a mulher e dela, então, fez a sua ajudadora, a sua auxiliadora. É bastante interessante também que a igreja também foi tirada do lado de Cristo, não é? Daquilo que lhe foi cortado pelos chicotes, pelo sofrimento. A Bíblia também coloca isso, que a igreja foi saída de Jesus, não é? Tirada de Cristo, sabe? Tudo isso mostra aspectos espirituais, não é? Como a igreja ela é abençoada por ter sido tirada do lado de Cristo, que é o segundo Adão. Também a gente fica ali bastante numa leitura interessante, porque Adão diz assim: deixará então o homem seu pai e sua mãe. Mas ele mesmo não tinha nem pai nem mãe, não é? Físicos assim, alguém que lhe gerasse. Mas de alguma forma ele já tinha esse conhecimento de que havia a necessidade de reprodução e que então homem e mulher se tornassem pais de crianças que mais tarde, ao crescerem e assumirem responsabilidade, teriam que deixar os seus lares, não é? Para poder formar uma outra família. E sabe, meus irmãos, a Bíblia também diz que eles estavam nus e eles olhavam um para os outros, né, um ao outro, e não se envergonhavam. Bom, que lições que nós podemos tirar daí, então? Nós precisamos exercer a nossa supremacia novamente. Quem está em Deus é restaurado nisso, na sua liderança, no seu domínio, não é? A gente também tem que ter percepção da nossa solidão, nós não podemos viver sós, nós temos necessidade do outro, Deus nos criou sociáveis, assim como a Trindade é sociável. Deus é eterno e desde o tempo em que Deus é Deus, ele vive em associação.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um ser que se revela em 3 pessoas. E ele vem assim por toda a eternidade, compartilhando da amizade, compartilhando da comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem não podia ficar só. Semelhante a Deus, ele precisava também ter essa mesma prerrogativa de ser um ser sociável, alguém que lhe correspondesse, alguém na mesma altura. E Deus então lhe traz a mulher. Sabe, meus irmãos, é bastante interessante que ao assumir responsabilidades, não é? Nós também temos que deixar a nossa casa paterna para poder assumir a nossa própria família. Assim também a igreja. Depois que a igreja cresce, ela precisa também entender que ela precisa gerar outros filhos espirituais, outras igrejas, não é? Filhas, para que elas possam também ter a sua independência e caminhar no reino. Outra coisa importante que a gente aprende aqui é justamente o fato de que antes eles tinham essa roupagem espiritual, não é? Eles estavam nus, mas vestidos espiritualmente, a ponto de não conseguirem enxergar a nudez. A Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros. Quando se perde a pureza, se enxerga a maldade em todo e qualquer lugar. Já tem bastante coisa aí para a gente orar, não é? Vamos orar? Curva a sua fronte, fecha os seus olhos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que a nossa aproximação e comunhão contigo nos faça entender, Senhor, a nossa posição de liderança, de domínio sobre toda a criação. Ajude-nos, meu Deus, também a entender que, criados à imagem e semelhança tua, nós somos seres que necessitamos do próximo, nós temos necessidade de alguém que seja correspondente, alguém que esteja ao nosso lado. Pai, por favor, esteja abençoando, Senhor, para que a gente possa encontrar alguém que seja idônea, que seja à nossa altura, enviada por Ti e criada com esse propósito para nós. Abençoa, por favor, os casamentos, que cada um entenda o seu papel, que se completem, Senhor, nessa unidade e entendam o seu papel na criação. Ajude-nos, por favor, Senhor, a entender também que a igreja foi gerada de Cristo, saiu de Cristo, foi formada por Cristo para poder andar com Cristo e se tornar com Ele o corpo de Cristo. Ajude-nos a entender também esse papel espiritual da igreja, Senhor. Abençoa-nos, por favor, meu Deus, para que a gente possa cobrir a nossa nudez com a inocência, Senhor, com a pureza, com vestes espirituais que fazem com que a gente enxergue o mundo com outros olhos, as pessoas com outros olhos, e a gente possa viver, Senhor, para Ti. E o que compreende tudo a criação, Senhor, é o fato de que Tu amas e que sem Teu amor o paraíso não é o paraíso. Nós não temos condições nenhuma, Senhor, de exercer a nossa supremacia se o Senhor não estiver conosco, em comunhão conosco e caminhando conosco. Pai, nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, as nossas vidas hoje a encontrarmos, meu Deus, na nossa esposa, no nosso cônjuge, alguém que nos completa, alguém que nos preenche, alguém que foi dado por Deus para poder fazer com que a nossa vida seja completa em felicidade. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta com mais uma Orando com a Palavra de Deus, não é? Mais um episódio onde nós lemos a palavra, extraímos algumas verdades e aquilo orienta a nossa oração. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia.